Hi students! Olá alunos do 7º ano. Eu, a teacher Patrícia e a nossa intérprete Viviane. Hi Vivian, how are you? Vamos falar sobre o verbo to be no passado e sobre o movimento apartheid. Let's go? Vamos lá. Nessa aula então estudaremos sobre o que foi apartheid e vamos falar sobre o passado do verbo to be. Ok? Tranquilinho? Lembra do verbo to be? Então, ótimo, let's go. Você já ouviu falar nessa palavra apartheid? O que significa essa palavra? De onde ela vem? O que ela traz de mensagem? E o verbo to be no passado? Você sabe utilizar? Sabe diferenciar? Então, vamos falar sobre isso nessa aula. Vamos lá? Let's go! Observe a foto. Quem está nessa foto? Você conhece esse homem? Nelson Mandela? Já ouviu falar sobre ele? Quem foi Nelson Mandela? De onde ele era? Qual foi a importância dele? Então, escreve um pouquinho o que você sabe, o que você lembra dele. Vamos lá, let's go! Eu vou te dar uma sugestão de resposta, você só confere se as suas informações batem com as minhas, não precisa estar igualzinha à minha resposta. Vamos ver se você lembrou do Nelson Mandela. Nelson Mandela foi um ativista social e político. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Colocou essas informações? Lembrou de outras? Colocou outras? Ótimo, tranquilo, muito bem. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui? Aqui então está falando um pouquinho do Nelson Mandela e do apartheid. O que Nelson Mandela e o apartheid têm em comum? O que tem a ver um com o outro? Então olha lá. Aqui nessa primeira imagem eu tenho um banco, tem uma pessoa negra sentada, mas tem um aviso. Whites only by order. Então quer dizer que apenas pessoas brancas poderiam sentar aqui. Aqui na segunda imagem eu tenho Nelson Mandela com o punho fechado, fazendo como se estivesse comemorando algo. Aqui nessa imagem de baixo eu tenho dois bancos, duas mulheres brancas em um banco e no outro banco duas pessoas negras. As mulheres brancas elas estão viradas para o outro lado, como se não quisessem olhar para as pessoas do lado, né? Meio desprezando as pessoas. E na última imagem eu tenho a placa de um ponto de ônibus, de um bus stop, e diz apenas para brancos. Então olha como era nessa época de Nelson Mandela. Apenas brancos podiam sentar, o ponto de ônibus para esse ônibus eram apenas para pessoas brancas. As pessoas brancas, elas meio que sempre isolavam, excluíam os negros. Que época é essa? Será que ainda vivemos isso? Então, olha lá. O apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul entre 1948 e 1994. Mandela se destacou como líder da luta de resistência ao apartheid em 1994, nas primeiras eleições em que os negros puderam votar. Mandela foi eleito presidente do país. Então, gente, em 1994, na África, foi o primeiro ano que os negros puderam votar. Até então, os negros não tinham nenhum direito, nem de votar, nem de sentar em um banco da praça e em outras coisas mais absurdas. Embora o país esteja livre do apartheid, ele ainda enfrenta sequelas deixadas por esse regime de segregação racial.
O mesmo ainda hoje, em pleno século XXI, na África, e quando a gente pensa em África, vem muito à cabeça população mais negra, né? E não, os negros eles têm pouquíssimos direitos, eles ainda lutam muito contra todo esse preconceito que sempre existiu. Thinking about, vamos pensar. Na sua opinião, sobre o que a gente acabou de discutir, sobre um pouquinho o que você sabe sobre Nelson Mandela, sobre todos esses assuntos de preconceito, de racismo, ainda existem atitudes marcadas pela discriminação racial no nosso país? Será que aqui tem isso? Tem discriminação racial? Será que as pessoas sofrem preconceito? O que você acha? Vivemos em uma sociedade justa e igualitária? Todo mundo aqui tem os mesmos direitos? Todo mundo tem a mesma condição de vida? Vamos dar uma pesquisadinha sobre esses assuntos e justifique sua resposta. Faça uma resposta bem completa, até mesmo como se fosse um texto você pode responder, ok? Let's go! Esse exercício a gente não tem como corrigir, porque é a sua opinião. Mas por tudo que mostra na televisão, por todos esses movimentos que tem pelo mundo, será que no nosso país ainda existe essa discriminação racial? Vamos pensar em todo o contexto, em tudo que acontece? Formule a sua resposta bem completa, vai justificando, pegue dados se você achar necessário e faça um texto bem legal, ok? Reading Comprehension. Vamos ler agora um texto? Como é que a gente faz para ler um texto em inglês? Primeiro, a gente olha o título. O título é muito importante, a gente precisa compreender o título. Depois a gente vai procurando as palavrinhas cognatas. O que são as cognatas? Aquelas que parecem com a língua portuguesa. Beleza. Aí, então, cuidado para não confundir as palavras cognatas com aquelas que você sabe a tradução. Aí, depois das cognatas, você vai para as que você conhece e aí você monta todo o contexto do texto. Não precisa traduzir palavra por palavra. Pegue por frases. Então, vamos pegar a primeira frase. Então, a gente vai daqui até o ponto. Então, let's go. Primeiro, FAQ, Frequently Asked Questions. Eu preciso entender esse enunciado. Então, as perguntas mais frequentes, tá? Essa sigla significa isso. What was apartheid? Apartheid, which means separateness, was the practice of official racial segregation in every aspect of life. Então, preciso entender os pedacinhos. Tá falando sobre o apartheid, você já leu um pouquinho sobre ele, você já viu que era a prática da segregação racial, né? Então, eles queriam a divisão das raças, não queriam que os brancos se misturassem com os negros, e foi Nelson Mandela que lutou contra esse movimento.
Under apartheid, everyone in South Africa had to be classified according to a particular racial group. This classification determined where someone could be born, where they could live, where they could go to school, where they could work. Olha, gente, que absurdo. Então, de acordo com essa classificação das raças, do grupo racial, então você é da raça tal, você tem esses direitos. Você é da raça tal, você tem esses direitos. Com essa classificação, eles determinavam, olha que é a palavrinha cognata, onde as pessoas poderiam born, onde elas poderiam live, olha as palavrinhas-chave, onde elas poderiam go to school, onde elas poderiam work. Então, essas são as palavras-chave desse nosso texto. Only white people could vote. And they had the best opportunities and the most money was spent on their facilities. Apartheid made others live in poverty. Black South Africans live were strictly controlled. Many thousands of people died in the struggle to end apartheid. Ok? Então essa é uma época, acredito que seja uma das mais difíceis, assim, onde existia uma classificação de raças. E essa classificação determinava o que as pessoas poderiam ou não fazer. Ok? Frequently asked questions. E aí, então, tem o FAQ. O que é esse FAQ? As perguntas mais frequentes. Uma das perguntas mais frequentes. What was Nelson Mandela's vision during the apartheid era? Então a pergunta é, qual é a visão do Nelson Mandela nessa época? O que ele via? O que ele tinha de objetivo? Mr. Mandela's vision during the apartheid era was for the eradication of racism and for the establishment of a constitutional democracy. Ele queria uma democracia, ele não queria mais a segregação racial, essa divisão. Olha aqui essa imagem. Então, nessa imagem nós temos pessoas negras de um lado, uma linha no meio e as pessoas brancas, onde nessa época as pessoas brancas tinham muitos mais direitos. Eles podiam votar, eles tinham mais facilidades a conseguir um emprego, eles iam às melhores escolas, então obviamente a vida ia se tornando muito mais fácil. Já para o lado dos negros era muito mais complicado, não podiam morar em qualquer lugar, era só em determinados bairros, escolas eram pouquíssimas e assim por diante. Nelson Mandela veio então para que isso tudo acabasse. Então, olha lá. Apartheid, which means separateness, was the practice of official racial segregation in every aspect of life. Under apartheid, everyone in South Africa had to be classified according to a particular racial group. Então, eu te pergunto, número 3. O que foi o apartheid? Explica com as tuas palavrinhas. Que movimento foi esse? E 4. Como é que as pessoas eram classificadas durante esse período? Dá uma olhadinha no texto e responde em português. Vamos lá?
Sempre lembrando que a sua resposta ela não precisa ser exatamente como a minha, ela tem que estar nesse contexto. Então, o que foi o apartheid? Ele significa separação e foi a prática oficial da separação em todos os aspectos da vida. Tá? Então, apartheid, separação. E como é que as pessoas eram classificadas? As pessoas eram classificadas e separadas de acordo com um determinado grupo racial. Então, eram separadas entre brancos e negros, pobres e ricos e assim por diante, ok? 5. Only white people could vote and they had the best opportunities and the most money was spent on their facilities. Apartheid made others live in poverty. Black South Africans' lives were strictly controlled. Many thousands of people died and struggled to end apartheid. E eu te pergunto quais eram as vantagens dos brancos em relação aos negros durante esse período. Vamos responder em português? Let's go! E as vantagens do brancos, então? Milhões, né? Mas as que estão no texto. Eles podiam votar, eles tinham as melhores oportunidades, a maior parte do dinheiro público era gasto no favor dos brancos, né? Então, os brancos só tinham vantagens em relação aos negros. Leia os fragmentos do texto. What was apartheid? Apartheid was the practice of the official racial segregation. Black South Africans' lives were strictly controlled. A partir da leitura dos fragmentos do texto, percebemos que temos aí quais verbos? Os verbos was e o verbo were. Esses verbos indicam o quê? Esses são os nossos verbos to be no passado. Lembram do verbo to be? O verbo to be significa ser ou estar. Ele é usado de acordo com cada sujeito, onde o was eu vou usar para o singular e o were eu vou usar para os sujeitos do plural. No presente, o verbo to be, am, is e are. Lembra dele? Lembra que ele faz negativa, ele faz interrogativa. No passado é a mesma coisa, só que agora onde eu usava eu vou usar era. Eram, foram e assim por diante, ok? Vamos ver. Em frases afirmativas, quando eu estou afirmando, ele era, ele estava, eu vou usar was. Pessoas do plural, eu vou usar were. Então, I, he, she e it, eu tenho que usar o verbo to be was.
Com os sujeitos we, you e they, eu vou usar were. Você lembra dos sujeitos? I, eu, he, ele, she, ela. O it eu vou usar para coisas, para objetos, quando eu estiver no singular. Então, a caneta, it. O cachorro, it. Já o plural, we, plural de eu, nós. You eu vou usar tanto no singular quanto no plural. You é tanto você como vocês. E o plural de he, de she, it é they. Então, os meninos, they. Os brinquedos, they. Ok? Perfect. Então, olha lá. Vamos completar então agora? Observa bem o sujeito. Você nem precisa se preocupar muito com o resto da frase. Observa o sujeito e completa com was e com were. Let's go! Se você não quiser nem ler o resto da frase, eu vou só no sujeito, ó. Nelson Mandela, they, it, we. Mas, como nós somos muito bons, muito dedicados, a gente vai completar a frase toda e vai entender a frase toda. Então, vamos lá. Vamos conferir as respostas? Let's go! Nelson Mandela, ele, né? Sujeito no singular. Então, eu tenho que usar was. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul. They, plural, então they were very excited about Nelson Mandela life. Então eles estavam muito empolgados para saber, para conhecer sobre a vida de Nelson Mandela. It, singular, was my first time at Nelson Mandela's Museum. Foi a minha primeira vez no Museu de Nelson Mandela. E a última, we, também plural, nós, were surprised about the segregation system in South Africa. Nós estávamos surpresos sobre o sistema de segregação na África do Sul. Ok? Então, letra A, was, singular. Letra B, were. Letra C, was. E letra D, were. Tranquilo? Ótimo. Nessa aula, o que a gente falou? A gente falou um pouquinho sobre o apartheid, que foi a prática oficial da segregação racial na África do Sul, da separação. Nelson Mandela foi quem lutou pelo fim do apartheid, conseguiu, foi eleito o primeiro presidente negro. Né? Lembra do banco aqui onde só as pessoas brancas podiam sentar, né? E falamos também do uso do verbo to be no passado, ok? Temos as referências, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais. Então, espero que vocês tenham aprendido e gostado. See you. Bye!